Bem-vindo de volta ao nosso podcast. Eu sou Jaqueline Fernandes, cirurgiã vascular. E se você ainda não conhece o nosso conteúdo, eu te convido a entrar no nosso perfil do Instagram, Doutora Jaqueline Vascular, e conhecer o nosso conteúdo. E hoje, voltando à nossa sessão de saúde, eu venho aqui com um episódio com o Dr. Paulinelli para falar um pouquinho mais sobre nutrição e saúde feminina. Ele que é um super especialista, que além de ginecologista, ele também é nutrólogo e especialista em saúde da mulher. Então pode se apresentar, Paulinelli. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Quero agradecer, Jaqueline, aqui pelo convite e espero aí a gente poder bater um papo e trazer bastante coisas aí, bastante informação para os seus telespectadores, né? E que a gente possa trazer informações de qualidade para as pessoas aí. Hoje, nesse mundo tão cheio de tecnologia, de informação, nós estamos cada vez mais desinformados, né? Por conta de informações aleatórias que a gente pega pela internet. Então, vamos trazer um conteúdo legal aí. E eu queria te perguntar, a primeira coisa, a sua formação e por que de ginecologia você resolveu trabalhar com nutrição? Muito bem. Então, eu terminei a minha formação, formei na Universidade Federal de Mato Grosso e quando eu terminei a minha formatura, eu já ingressei diretamente na residência de ginecologia e obstetrícia, que era uma área que eu tinha uma ligação muito forte desde a época da faculdade. E essa residência tem 3 anos de duração e há muitos plantões, né? A gente desgasta muito. Uma vida, eu entrei na faculdade magro, saí já gordo, já um pouquinho, né? Uma obesidadezinha leve. E já no final da residência eu já estava com obesidade ali já considerável. E aí vim para o interior trabalhar como ginecologista. E naquela correria, né? Plantão de ginecologia, de obstetrícia. A obstetrícia não tem hora, né? As mamães entram ali, entra em trabalho de parto, então a gente chega lá de madrugada. Então aquela vida corrida. Um dia eu dei uma olhada em volta assim, me chamaram para uma cesárea 1h da manhã, minha esposa é pediatra, foi buscar, teve que participar da cesárea. Você, a esposa fora de casa? Eu com a criança no braço e a minha esposa com outra criança na barriga. Nós fomos de 1h da manhã para o hospital, aí fizemos cesárea, quando cheguei em casa já eram umas 3 da manhã, me chamaram de novo. Voltei de novo para casa, cansado, obeso, a esposa gestante, carregando o menino. Então eu olhei para mim e falei, estou cansado disso. Então eu imaginei que seria 2 situações. Eu estava cansado pelo trabalho e estava cansado pelo meu corpo, que não estava respondendo ao que eu fazia. Então foi aí que eu comecei a despertar que eu precisava estudar um pouco mais sobre nutrologia, sobre saúde. Em que ano isso? Desculpa. Isso foi que nem era tão não tem famoso muito igual tempo, hoje. Não faz muito tempo, não. Isso foi em 2018. Uhum. Em 2018. Então, eu fiquei aí há vários anos aí. Eu cheguei aqui em 2011, uns 7, 8 anos aí desgastando, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais. Quanto mais eu aprofundei na parte da nutrologia, na parte hormonal, fui fazer meus exames, já tinha feito alguns exames, observei como estavam muito ruins, quando a gente começa a observar com outros olhos. Porque uma coisa é você observar seus exames pelos parâmetros de exame. Outra coisa é você olhar se seus exames estão ótimos. Quando você vai comparar com exames ótimos, estava muito longe. E aí eu me preocupei mais. E quanto mais eu entrava, mais eu preocupava, então eu comecei a estudar. Aí comecei a estudar desenfreadamente, né? E aí comecei a me tratar, comecei a me cuidar mais, emagreci, consegui ter uma saúde melhor. Em poucos meses que eu estava nesse ritmo aí. Quando chegou a Covid-19 já estava melhor, graças a Deus, não tive complicação nenhuma. E eu tinha que repassar isso para os meus pacientes. Então, eu tinha muitos pacientes, marido das minhas pacientes, as minhas pacientes, que estavam iguais a mim, né? Então, eu comecei a atender, né? Você entendeu o processo, né? Comecei a entender o processo e comecei a atender esses pacientes. Aí eu vi que o meu resultado melhorou muito.
Então, a nutrologia casa muito bem com essa parte Muito. da ginecologia, da obstetrícia, casa muito bem com qualquer área, né? Eu falo sempre que é a segunda especialidade de todas as áreas, porque ninguém vive sem nutrição, né? Ninguém vive sem alimento. Então, se você não souber o mínimo ali, o básico, você não vai ter um resultado bom, né? Se o paciente, cirurgião plástico não souber isso, não vai bem. Se o ginecologista não souber, não vai bem. O cirurgião geral, a dermatologista, A né? A vascular. vascular, todo mundo. Então, a gente tem que aprofundar um pouquinho aí no estudo da nutrologia. E tem várias coisinhas aí que a gente consegue realmente ajudar o paciente, né? Tem tudo a ver, a ginecologia com a nutrição. E principalmente o nosso foco aqui é para o público mais leigo mesmo. Então explica por que a ginecologia casa tanto com a nutrição e por que a gente considera aqui em Alta Floresta um super especialista quando a gente fala em hormônio e nutrição e saúde da mulher, a questão também emocional da mulher, que também influencia muito, às vezes até não está tendo um bom resultado, mas ela está tentando de tudo. E por que é diferente quando é com você? A gente percebe que é diferente. O paciente, ele acaba tendo um resultado mais duradouro, né? Eu agradeço aí o elogio, né? Já que a gente está sempre tentando trazer o que tem de melhor para os pacientes, né? Então, porque uma das coisas que eu sempre gostei muito na ginecologia foi o estudo dos hormônios. O estudo dos hormônios era uma coisa muito difícil. O ciclo menstrual, para quem é médico, sabe como Muito que é, né? difícil. Quando a gente tinha que estudar aquele ciclo menstrual, o hormônio que sobe, o hormônio que desce, como que funciona. A gente decora para a prova, né? A Que gente não decora sabe para a nada. prova e depois acaba. Então, eu sempre gostei muito desse estudo, então fui muito estudioso disso. E sempre gostei muito do tratamento hormonal. E a nutrologia, uma parte da nutrologia trabalha muito também com essa parte hormonal, né? Com o equilíbrio hormonal para o corpo. Então, essas duas áreas se casaram muito bem. Então, é uma área que, especialmente num período da vida da mulher, ela é mais necessária ainda. Então, qual é esse período? A menopausa, onde as coisas modificam muito. Então, a gente observa que nesse ponto a gente separa aí os homens dos meninos, né? Porque acontece, quando você faz um tratamento hormonal numa paciente, quando você não entende o que você está fazendo, essa paciente vai ter pouco resultado. Ela vai achar que o problema dela é o problema ambiental que ela está vivendo, é o marido que está brigando com ela, é porque ela não é feliz, porque ela não tem dinheiro, ela vai achar que é um monte de coisa. Mas está acontecendo alterações neurológicas causadas pelos hormônios. Então, você vê agora, em 2025, saiu um trabalho mostrando a diferença do cérebro da mulher com hormônio e a diferença do cérebro da mulher sem hormônio e a diferença desses dois casos com o homem. Então, esse comparativo. O homem não tem nada. Vou fazer uma publicação em breve também falando sobre esse trabalho especificamente, mas em um momento desse, a mulher fica com o cérebro parecido ao homem, certo? E nos outros momentos, o cérebro é totalmente diferente, as áreas estimuladas do cérebro. Então, o que muda de uma época da menopausa para a pré-menopausa? A parte hormonal. Então, essa parte hormonal a gente consegue melhorar. Eu não vou inibir, não vou resolver 100% dos problemas, porque isso faz parte do nosso processo de envelhecimento. Eu quero atenuar esses problemas com a nossa terapia hormonal. Então, terapia hormonal bem feita é fundamental. Então, essa área é importantíssima, né? Que a gente eu tenho um carinho muito grande com essa. E no lipedema, paciente que tem lipedema, você acha que atrapalha ainda mais essa questão hormonal? Porque a gente sabe que basicamente o que muda numa pessoa que tem sobrepeso, uma paciente com lipedema, é as fases hormonais, né? Porque ela conforme vai passando as fases, vai desregulando tudo, ela vai ficando cada vez mais inflamada e aí ela tem mais dificuldade de emagrecer. Tem alguma diferença de tratamento para essa paciente? Vou começar primeiro, o lipedema, ele é uma gordura, né? Vou esclarecer para o pessoal. Essa é uma gordura normalmente aumentada nas regiões, principalmente das pernas e quadril, né? Às vezes em alguns casos nos braços, mas especialmente nessa região, pernas e quadril, e nem sempre relacionada à obesidade.
Então, a pessoa muitas vezes pode emagrecer, mas essa gordura não sai. E é uma gordura que gera inflamação e alterações na circulação da paciente. Então, por isso que a vascular está tão ligada, e justamente nessa questão também, né, do lipedema. Então, é uma área que nós temos em comum aí, que a nutrologia trabalha muito com essa parte aí, porque a gente consegue, entendendo um pouquinho mais sobre o lipedema, a gente vai perceber que nós precisamos de vários tripés para poder ter um resultado bom. Um dos tripés é a parte nutricional, né? Verdade? Então, outro tripé é a parte hormonal. Então, por que o lipedema? Você vê que as meninas jovens, antes da menarca, antes dela menstruar, dificilmente tem lipedema. Então, não tem São as pernas mais lindas, né? Exatamente. Aliás. Antes dela menstruar, ela vai ter ela tem um padrão hormonal muito constante. Então, o lipedema ele piora quando? Nos picos hormonais, nas alterações, nas grandes alterações hormonais. Então, a senhora que está aí em casa, né, pensando, né, quando é que eu piorei essas pernas ficaram ruins? Provavelmente você vai me dizer que foi depois da gestação. Por quê? Na gestação, nós temos alterações importantes da questão hormonal, tá? Um aumento grande da progesterona, aumento do estradiol, né? Então, nós temos alterações hormonais, aparecimento de outros hormônios, né? Que influenciam no lipedema. Então, a fase a menina virando, mocinha, menstruando a primeira vez, é um pico hormonal que pode piorar esse lipedema. A gestação é um outro pico hormonal que pode piorar esse lipedema. E a menopausa, que vem para acabar de sacrificar a mulher aí nessa parte do lipedema. E por que nós vamos falar da mulher? Porque o lipedema é basicamente exclusivo das mulheres, praticamente, porque existem casos raros de homens, né, que têm cromossomos X duplicados que podem ter lipedema, mas basicamente mulher. Então, veja que nós estamos aí de novo conectados, né, com a questão da ginecologia e com a nutrologia. O que a nutrologia avalia sobre essa questão, então? Avaliar a questão hormonal. Então, o controle hormonal pode ajudar, sim, a melhorar o lipedema. E isso a gente faz. Então, depois vamos falar só um pouquinho sobre essa questão hormonal e alguns perfis de lipedema específico. Alguns hormônios específicos também podem melhorar. Então, você vai dar bizu, então, para quem tem em casa. Vou dar umas dicas aí, mas não pode fazer isso em casa. Mas vocês podem fazer algumas coisas. Então, vamos falar de nutrição, que isso é o que as pessoas podem fazer. Trouxemos aqui 2 exemplos bons para vocês. Olha, que vocês podem usar para poder melhorar o lipedema, né? M&M's, tá? E nachos aqui, bolachinhas. Vocês podem usar isso. Claro que não, gente. Isso aqui não, vocês não vão fazer jamais, né? Isso aqui são alimentos não recomendados para pessoas que têm lipedema. Então, mulher que tem lipedema jamais deve evitar esses alimentos, né? São alimentos industrializados, ricos em açúcar, rico em conservantes, né? Então, tudo que a gente não quer são alimentos ultraprocessados na dieta do paciente, certo? Alimentos que a gente sabe que já muitas pesquisas vêm sendo realizadas, são uma área nova, inclusive, né? Mas muitas pesquisas vêm sendo realizadas mostrando que vários alimentos têm efeitos positivos no controle do lipedema. As frutas vermelhas, né? Mirtilo, né? Então, melhoram muito os sintomas. Melhora os sintomas, né? Porque a gente tem ali antioxidantes, né? Nós temos as oleaginosas, né? Castanha do Pará, a castanha de caju, né? Então, também pode ajudar. E nós temos as folhas verdes escuras, né? Então, nós temos essas... isso também tem um efeito interessante pela ingestão de antioxidantes, de substâncias anti-inflamatórias. Então, a gente tem um padrão de dieta específico para o tratamento do lipedema. Então, alguns tipos de dieta podem piorar e outros podem melhorar. Então, da mesma forma que alguns tratamentos hormonais podem piorar e outros podem ajudar o paciente a melhorar o lipedema, né? Então, pensando nesses 2 pilares aí importantes do tratamento do lipedema, né? Teve um dos nossos telespectadores que eles falaram, que me comentou e até assim
eu quis trazer porque a ideia dela faz um pouco de sentido, que ela falou assim, então o tratamento é só para quem tem dinheiro, então quem não tem dinheiro não consegue tratar lipedema, porque a questão hormonal, monjaram, e aí a ideia dessas dicas que o doutor trouxe é muito importante, porque não é só relacionado a dinheiro, até porque é ao contrário, na verdade, o tripé, sim, eles estão, né, posicionados ali, mas a parte principal é o paciente que faz atividade física, melhora da alimentação. Então, a gente consegue, com medidas simples, iniciar o tratamento. Claro que, para a gente conseguir um resultado melhor, você precisa do especialista acompanhando. Porque, como ele falou, cada caso é um caso, né? Não tem como a gente querer generalizar o hormônio, por exemplo, qual que eu uso, né? Aquele bizu. Qual tipo de dieta vai ser individualizada, mas a base a gente consegue fazer, que é atividade física e boa alimentação, né? Exatamente. Então as pessoas às vezes querem iniciar, falam, eu não tenho como iniciar agora porque eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro para caminhar, você não tem dinheiro para poder correr, você não tem dinheiro, né? Então, assim, algumas coisas não dependem de dinheiro. Eu posso, eu sei que esses alimentos fazem mal, eu posso reduzir isso aqui, né? Posso, aqui nessa região, foi uma coisa impressionante, né? Você percebeu aqui, não sei se você percebeu, as pessoas não têm horta mais. Não tem, Entendeu? né? É verdade. As pessoas não têm horta. Aqui né, parece que mora todo mundo em cima da laje, né? Nós estamos numa região mais chuvosa, né? Uma região chuvosa, a terra ótima, né? Você joga uma semente, né? Nasce sozinho. Esses dias, um tempo atrás, jogamos a banana toalha da mesa lá. Tinha semente de melancia, caiu No terreno no terreiro e nasceu o pé de melancia e cresceu a melancia. Aí o jardineiro veio e cortou a melancia desse tamanho e jogou fora tudo. Tristeza. Você vê como que é o pensamento. Sim. Então, a gente acaba não valorizando. Então, nós estamos numa região onde que nós podemos fazer. Não tem dinheiro para comprar. Poxa, você consegue plantar um pepino, você consegue plantar um alface, Cavalinha, uma que é o rúcula. chá, que é maravilhoso também. Exatamente, vários chás que a gente consegue melhorar, né? Ajudar a melhorar aí até a termogênese, né? Melhorar a queima, né? Sabia que o chá mate pode ajudar a gente no controle do peso, né? Isso eu não sabia. O chá mate, a erva mate, ela tem um fitoterápico, né? Então esse fitoterápico ela tem um efeito termogênico. Por isso que a gente fica muito também acordado quando você toma chá mate ou você toma uma erva de chimarrão. Então geralmente o pessoal toma de manhã, à noite já não toma muito. Isso tem um efeito termogênico. Aumenta um pouquinho a queima de caloria. Mas se você come, né, demasiado e come errado, não vai adiantar. Entendeu? Por que você não emagrece quando você faz atividade física? A pessoa está obesa, vai caminhar, né? Eu vou começar hoje, vou caminhar, então vou emagrecer agora. Você não emagrece. Já parou para pensar nisso? Ninguém emagrece. Difícil. Ninguém emagrece. Pode correr, então. Vou começar a correr 1 hora. Não emagrece ainda, né? Por quê? Porque você aumenta o gasto calórico e aumenta a ingestão de alimentos. Então você tem mais fome quando você faz isso. Por quê? Você volta com fome como uma Porque lasanha. nós temos uma área, então eu já vou conversando assunto aleatório também, né? Mas nós temos uma área de controle de fome e saciedade no cérebro. Isso foi uma coisa descoberta recentemente em tese, assim, na parte da medicina, é muito recente, né, isso. Então essa área do controle de fome e saciedade, até pouco tempo era desconhecida, até os anos 2000 mais ou menos, era uma área desconhecida. E a gente, a partir do desdobramento dessa área conhecida no cérebro, que começou a aparecer as medicações para o tratamento do emagrecimento. Porque se você não sabe como que a pessoa ficou obesa, não tem como você tratar, né? Então essa área, existe um controle, né? Como se fosse um termostato, e quando você fica obeso, e por alguns motivos a gente pode, e por motivos inclusive que a gente nem sabe, mas por vários motivos, por aumento, do estresse, aumento de consumo de alimentos ultraprocessados e uma infinidade de coisas que estão sendo investigadas, você pode desregular esse centro da fome e da saciedade. Por que uma pessoa magra não consegue engordar? Ela quer engordar e não consegue. Ela não consegue por conta desse controle. A pessoa que está com um tumor, um câncer em tratamento, está um quadro avançado, ele precisa comer, está muito magrinho, está definhando.
e precisa comer. Por que ele não come? Porque ele não tem fome, não consegue, parece que o estômago ficou pequeno. Essas medicações do tratamento da obesidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essas medicações elas fazem como se nosso estômago tivesse pequeno, mas na verdade ele não está do mesmo tamanho. São processos geridos por neurotransmissores que atuam nessa área do centro da fome da saciedade, informando para você que você está sem fome. Então, alguma coisa desregulou esse centro da fome da saciedade. Então, você está com um novo set point, que a gente chama. Então, você estava antes regulado para ter 60 quilos na sua adolescência. Alguma coisa desregulou. E agora você está regulado agora para 85. Então, esses 25 quilos que aumentaram, você não consegue perder. Por quê? Você perde um pouquinho, fica 3, 4 semanas fazendo aquilo ali. Assim que você parar, seu centro da fome e saciedade só fica olhando você fazendo essa ginástica todinha aí, né? Eu vou esperar, né? Assim que você para, ele vai fazer você comer um pouquinho a mais todo dia e depois de alguns meses você está com o mesmo peso. Então, é isso aí. E aí, se você, esse centro está regulado dessa forma, você faz atividade física em excesso, a hora que você volta para casa, você vai comer coisas, principalmente altamente palatáveis, que tem conservantes, que tem açúcar em excesso, né? Então, glutamato, tá? Os alimentos costumam ter glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Então, o glutamato é um tempero, eles usam isso como tempero. O glutamato, ele atua, por isso, você já parou para perceber assim, você começa a comer uma batata daquelas de saquinho, você não consegue comer uma só? Come um saquinho inteiro, né? Se tiver 2, come os 2. Você come os 2 saquinhos, né? Porque você não consegue parar. Tem um neurotransmissor excitatório naquilo ali, que é o glutamato, que ele vai excitar o seu cérebro, fazer você comer mais. Então, quer dizer, nós estamos sendo sabotados, né, para ser obeso. Então, isso aí, além de tudo, você gera inflamação. A obesidade está muito relacionada à inflamação. E alguns alimentos desses contêm microplástico, contêm coisas que não são digeríveis, né? A gente não consegue digerir. E o que acontece no intestino? Nós vamos ter inflamação intestinal, que muitas vezes vem à base do lipedema, entendeu? A inflamação intestinal. Mas não tem problema de intestino, não. O intestino funciona todo dia. Tá? Não significa nada. Sim. Entendeu? Ir ou não ir, entendeu? Às vezes, seu intestino pode estar inflamado. E falando de intestino, doutor, já há muitos anos, na verdade, desde a época da faculdade, eu via eles falando muito dos lactobacilos, né? Da diferença da flora de um paciente obeso e de um paciente magro, né? Que eles estavam estudando a flora e comenta um pouquinho sobre isso para a gente, o tanto que isso impacta, o que dá para fazer. Então, realmente... Então, vamos entender uma coisa. Então, primeiro eles observaram que a flora do gordo e do magro é diferente. Então, eles pensaram, bom, se eu pegar essa flora e transferir para lá e passar para cá, esse paciente vai emagrecer. E fizeram algumas pesquisas com isso, transplante de fezes. Eu lembro disso. O transplante de fezes. Falei, e ninguém acreditou que isso existe. Existe o transplante de fezes e existe ainda, né? Na verdade, hoje está padronizado em alguns lugares do mundo, eles fazem o transplante de fezes, não para emagrecimento, mas para tratamento, né? Para tratamento de algumas doenças, principalmente colite pseudomembranosa, que é um tipo de inflamação específico do intestino. Então, eles fazem isso aí, é um tratamento, inclusive, e aí pode ser feito, inclusive, com transplante via retal, coloca as fezes dentro, até com cápsula. Eles fizeram trabalho com cápsulas também, colocando essas cápsulas, a pessoa tomando, né? Achei um remédio meio ruim de tomar, mas tudo bem. Então, mas o que acontece? Então, observa o efeito de causa e consequência. Essas pessoas que fizeram transplante de fezes, em alguns trabalhos mostraram uma evidência de que ela perdia peso. Elas perdiam peso depois que tinham bactérias boas no intestino. E ficaram magrinhas. Só que aconteceu, elas não se sustentavam. Elas voltavam a ficar obesas de novo. Por quê? Porque o padrão alimentar da que a pessoa tem não sustenta aquele padrão de bactéria. Entendeu? Então, se você compra, por exemplo, ração para cachorro e você tem um cavalo na sua casa para tratar, não vai dar certo, entendeu? Não. Pode dar certo por um tempo, depois vai dar problema, né? Então, é assim. Então, você tem que dar o alimento certo para
pro bichinho certo. Nosso intestino é cheio de bactérias. Então, se você der açúcar, alimentos ultraprocessados, então o que vai acontecer? Vai criar bactérias que são denominadas como firmicutes. Esses firmicutes são bactérias que gostam de digerir esse tipo de alimento, gordura, alimentos ultraprocessados. Então, essas bactérias estão associadas à obesidade. Se a pessoa parar de consumir, ela vai parar de ter vontade? Você acha que ela consegue, por um tempo, conscientemente controlar isso? Com o tempo, tudo se ajusta. Mas o difícil é a gente conseguir se manter nesse tempo. Quanto tempo? Para algumas pessoas meses, outros anos, outras nunca. Entendeu? Então, a gente precisa, muitas vezes, de ajuda. Por isso, o tratamento é importante. As pessoas, às vezes, são muito resistentes ao tratamento com medicações para a obesidade. E não entendem como é o mecanismo da obesidade. E então você sem ajuda fica difícil. Mas eu não quero tomar remédio. Tá bom, procura um médico que entende e vamos conversar, fala isso com ele. Vamos fazer um tratamento sem remédio? Vamos fazer, ué. Entendeu? Você acha que agora daí a gente começa a quebrar o tabu de falar assim, o sobrepeso é sobrepeso porque ele é malandro e o magro é magro porque ele não é malandro? É injusto isso, né? Se você pensar que de tudo que você falou, né, de regulação, de flora bacteriana, até de genética, então tirar o peso das costas do paciente e deixar ele ter a opção de sim tomar um remédio ou procurar ajuda, porque até então é visto como errado a pessoa ir atrás do médico. Não, você tem que parar, se você tem que emagrecer, você tem que largar de ser malandro. É só isso que está faltando. É muito injusto você falar isso para alguém. Exatamente. Então, nós estamos falando de uma coisa que já está em vigor há 26 anos, 27 anos, esse tempo mais ou menos, que a obesidade é considerada uma doença e tem um CID, um Código Internacional de Doença. Obesidade não é, a gente não sabia antes o que era. A gente perguntava o que é obesidade, então ficava aquela coisa vazia. Hoje a gente sabe que a obesidade não é uma coisa vazia, ela é uma doença e a gente precisa... Uma doença, quando eu falo que você tem hipertensão, você toma remédio. Quando eu falo de tomar de diabetes, você topa tomar remédio. Se eu falo que seu sangue está grosso, que você tem um risco de infartar, você vai tomar o remédio. De trombose, você toma o remédio. Obesidade, obesidade não é melhor não, entendeu? É porque, quer dizer, depois engorda tudo de novo, né? Então é assim. Então as pessoas, isso nós estamos falando de... Então vocês se atualizam tanto aí no TikTok, no Instagram, não sei o quê, e não se atualizam com coisa certa, com coisa séria, né? A obesidade é doença, então não adianta vocês falarem para o seu filho, está faltando vergonha na cara, tem que fazer exercício, porque não sei o quê. Eu não posso pagar tratamento, mas acolha ele, acolha o parente, acolha o amigo que está com obesidade. Mas ele come tudo errado, ele não faz nada para se ajudar. Mas isso já faz parte do comportamento da doença. Exatamente. Entendeu? A pessoa ela não fica assim de repente. Ela geralmente tem um comportamento que é autoalimentado. Então você vai ficando mais lento, menos vontade de fazer as coisas, às vezes com depressão, com ansiedade. A obesidade é muito relacionada à ansiedade. Então a gente tem muita gente com obesidade e ansiedade. Muitas vezes o intestino está inflamado. Lembra que eu falei da inflamação do intestino? E o que acontece? Para você regular os seus neurotransmissores, você precisa de absorver os nutrientes adequados para você formar neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina. Eu preciso de ácido fólico, metilfolato, eu preciso de vitamina C, eu preciso de magnésio, eu preciso de uma série de nutrientes, de triptofano, entendeu? Eu preciso desse nutriente no cérebro. Como que ele vai chegar no cérebro lá com o intestino inflamado? Então, você tem que começar a tratar o intestino. Como começa a tratar o intestino se eu não tenho dinheiro? Começa comendo direito, entendeu? Começa melhorando seu padrão do intestino. Reduz o álcool, para de beber álcool, para de comer coisa industrializada, coma comida de verdade. Não compre, né? A ideia que eu sempre... Não compra. Você vai, eu tô com vontade de comer uma bolachinha. Não tem lá em casa, exato. Entendeu? Bolachinha, então beleza, não tem. Tava falando você vai comer uma maçã, entendeu? Lá em casa a gente faz isso. Eu fico muito brava, porque às vezes eu tô com vontade de comer doce e eu não compro nada, só fruta mesmo. E aí, quando você não tem, você fala, putz, vou ter que pegar o carro, ir lá no mercado, comprar. Às vezes até vai, mas a maioria das vezes não vai, então já é um caminho. E
Agora, falando para a pessoa que já está fazendo tudo isso, eu tenho tecnologias para me ajudar, porque a gente chegou no início, e aí, para quem já está nesse início, já está na bike, né, que eu sempre peço para os pacientes de lipedema fazer bike, porque vai ajudar a ativar também, né, com foco ali nas coxas, nas pernas, e já está fazendo tudo conforme o figurino, e o que a gente tem de tecnologia para ajudar? Então, hoje, então a gente tem que trabalhar na base, na questão hormonal, certo? Então, a questão, por que eu falei tanto de intestino? Vou falar mais um pouquinho só do intestino para vocês entenderem uma coisa. Nós temos uma comunidade de bactérias na mulher que chama estroboloma. Esse estroboloma, essas bactérias intestinais, elas estão relacionadas ao metabolismo do estradiol, que é o hormônio feminino. Então, como é que funciona? Esse estradiol ele é produzido lá no ovário, a mulher produz esse estradiol vai circular na mulher, vai parar no fígado, vai ser metabolizado, vai ser eliminado, ele é conjugado no fígado e é eliminado na bile, vai para o intestino. Quando chega no intestino, essas bactérias sem vergonha, elas pegam e quebra, separa, desconjuga o hormônio feminino e joga esse hormônio de volta para a circulação. Entendeu? Então, esse fato de desconjugar e jogar o estradiol de volta, ela recupera um estradiol que não era para recuperar. E isso vai causando um problema de excesso desse hormônio. É um hormônio bom, mas não pode ter em excesso. E é um hormônio que, associado à inflamação, ele vai gerar o quê? Lipedema. Ele pode gerar o lipedema, pode atrapalhar, fazer você desenvolver um ovário policístico, cisto mamário, entendeu? Endometriose. Então, além das fases, a gente ainda tem esse problema. Exatamente. Então, o lipedema pode estar associado à endometriose? Pode. Né? Porque eles fazem parte tem um mecanismo em comum. Nem sempre vai estar, mas eu não tenho, será que eu tenho endometriose? Eu tenho lipedema. Não. Nem sempre você vai ter, mas ele pode vir associado sim. Porque o estroboloma vai jogar estrogênio na corrente sanguínea e vai fazer você piorar todos esses problemas. Né? A gente está estudando ainda sobre genética, tem pessoas que nunca vai ter nada, tem tudo isso, tem tudo errado e não tem nada, não tem lipedema, não tem endometriose, não tem nada. Mas talvez ela tenha a parte genética envolvida. Então essa parte hormonal, nós precisamos tratá-la no lipedema, certo? Outra coisa é a gordura, a célula de gordura. Aquela área é uma gordura inflamada, então eu preciso tratar essa gordura, certo? Tem que melhorar a microcirculação, que é o que você está indicando. A microcirculação, melhorar com bicicleta, com algumas coisas. E a gente tem hoje o laser velário, e a gente ajuda a melhorar essa microcirculação. Que a gente tem aqui em Alta Floresta. A gente tem aqui em Alta Floresta, lá na clínica Mami Baby, fazendo um jabazinho aqui. Então a gente tem esse laser velário, que ele ajuda a melhorar a microcirculação, entregando esses nutrientes melhor. Por exemplo, mas eu estou comendo aí, eu tô cheio aí eu tô comendo mirtilo, frutas roxas, né, morangos, né, frutas, e não chega, eu não consigo, não vi resultado de nada, né? Mas será que está chegando no lipedema? Esses antioxidantes, né, que a gente está ingerindo, tô consumindo vitamina C, um monte de coisa, né, vitamina E, não chega. Tá, mas por quê? A microcirculação está comprometida. Então, o laser velário ajuda você a melhorar essa microcirculação, além de aumentar o extravasamento de gordura da célula gordurosa dessa região. Então, ela ajuda a quebrar essa célula de gordura. Então, ela atua nesses dois pontos. E atua melhorando a inflamação de forma geral no corpo. Então, é um laser que a gente aplica nas regiões da coxa, na região do abdômen, na gordura localizada do abdômen, nas costas. Então, tem várias pás. E a gente faz vários, aplica na frente, aplica nas costas. Geralmente, uma sessão a gente faz todo o corpo da mulher. Não só mulher pode fazer, homens também pode fazer, mas daí ajuda já pensa... Também? Ajuda sim, no processo de perda de gordura, né? No processo de perda de gordura, no processo de emagrecimento e também na melhora da inflamação. Então, ajuda nesse aspecto aí. Não vai ter o aspecto do lipedema, né? Melhorando a microcirculação, mas... esse aspecto aí. E flacidez, então, desculpa, também? A flacidez também. Gente... mas assim, o laser ele atua melhorando a qualidade da pele do tecido subcutâneo. Esse laser estacionário. Só que, às vezes, a gente tem que ponderar as expectativas. Muitas vezes, você vai demorar a ver esse resultado. Não é um resultado... Como tudo, né? Exatamente. Ele não é um resultado destrutivo, igual quando você faz, por exemplo,
uma criolipólise, que a gente quebra a gordura em cima e você olha no espelho e já está mais fino um pouquinho, né? Então você vai demorar mais para ver isso, porque o processo é desinflamando a gordura. Então é assim, fiz e já vai ter um resultado imediato. Que é o nosso visível, foco, né? Que é saúde e bem-estar. Então, antes de tudo, a gente tem que ter saúde também. Então, eu tenho que melhorar esse tecido. Não adianta eu só emagrecer. Eu tenho que desinflamar o paciente, né? Eu vou ter que desinflamar ele, senão vai voltar tudo de novo. As coisas que fizeram ele ficar obeso, vai voltar a ter de novo. Então, esse é um outro ponto. Então, temos que controlar essa questão do estrogênio, tem que controlar essa questão da gordura. E controlar a microcirculação, né? Tem que melhorar essa microcirculação. Então, esses pilares aí são fundamentais, né? Para o controle do lipedema. Então, veja que não é... Gente, quando você começa a entender um pouquinho o fio da meada, isso vai ficando insuportável, né? Porque está tudo interligado. E eu fico pé da vida por isso, porque, na verdade, quando as pessoas, às vezes, querem simplificar, né? E não é nada então, simples. eu estou com depressão. E vou lá no psiquiatra e tomo um remédio para depressão. Eu melhoro da depressão, mas não melhoro das outras coisas. Às vezes até pior, A depressão está relacionada muitas vezes com o problema que você está tendo, outros problemas, né? Então, mas quem chegou primeiro? Não sei, mas nós temos que melhorar o seu corpo inteiro. Sim. Não adianta você melhorar só... mas eu preciso... Não é que não é importante. O psiquiatra nem é um remédio do psiquiatra. Importantíssimo. Só que não pode ser a única saída. Você tem que tratar a pessoa. A causa, principalmente, né? A medicina foi dividida em partes, né? Então, nós dividimos as partes para ficar mais fácil o estudo. Então, cabeça, o cérebro, neurocirurgião, espinha, né? Neurocirurgião, olho, oftalmo, otorrino, né? Dentista. Então, aqui a cabeça e pescoço tem uma área da cirurgia que trabalha com cabeça e pescoço, né? Então, cirurgião torácico, né? Cardiologista, pneumologista. E assim nós vamos dividindo o corpo inteiro, né? Então, imagina você tratar uma coisa que atua, que incomoda o corpo inteiro, procurando um especialista por vez. Vai virar o caos. Então, por que o nutrólogo é bom? Porque o nutrólogo vai enxergar tudo isso. Ele trabalha... A nutrologia não é uma especialidade de partes, é uma especialidade do todo. Então, todo mundo tem que saber de nutrologia, devia saber. Sim. Só que, quantas aulas você teve de nutrologia na faculdade? Nenhuma. 0. Quantos nutrólogos você conhece? Um. Entendeu? O resto não é nutrólogo. Exatamente. Né? Conheço muitos que trabalham com emagrecimento. Doutora Jaqueline é médica, trabalhou num hospital gigante, fez residência no hospital gigante, conheceu inúmeros médicos. Não sou nutrólogo. E não conhece nutrólogo, entendeu? E, então, você vê que nós estamos longe de melhorar isso, entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão dando valor suficiente para isso. Ou estão banalizando. Estão banalizando também, né? As pessoas acham que... Acho que é fácil. Eu sempre falo, não é possível que a pessoa entende tudo isso. E o que acontece? Existe... muitos colegas médicos relacionam a nutrologia à picaretagem, entendeu? Por quê? Porque tem muita gente fazendo nutrologia que não é nutrólogo e só fazem ali o processo de emagrecimento, dá um remedinho para você emagrecer, daí você fica ali refém do paciente refém daquele processo e não termina nunca, entendeu? Então, o nutrólogo ele tem que ser capaz de tratar não só a obesidade, mas tratar a pessoa magra. Semana eu atendi um paciente, né? Verdade, eu coloquei no history meu lá, fui atender. Foi oferecido para um outro médico que trata a obesidade. Falou, você atende essa paciente que ela quer engordar. Isso aí eu não atendo, essa eu não sei. Entendeu? Então, quer dizer, se você não sabe manejar isso, você não é especialista nessa área, né? Você tem que tratar o emagrecimento, eu tenho que saber tratar paciente oncológico, um paciente com câncer que precisa se nutrir bem. Então, a nutrologia é uma especialidade muito bonita. A gente trabalha, tem a parte hospitalar, cálculo de dieta, né? A gente consegue tratar pacientes, tirar eles muito mais rápido, às vezes, da UTI, né? Pacientes que precisam de nutrição interal, parenteral, né? Os cálculos são super difíceis, né? Eu não trabalho particularmente com essa área da nutrologia, fiz uma especialização só nessa área, né? E tive que fazer várias provas nessa área, mas como meu foco é consultório, né, então eu acabei não trabalhando, mas é uma área que dá essa oportunidade para o médico trabalhar também
Então, os médicos colegas aí que têm interesse vão estudar nutrologia, mas estudo nutrologia. Eu tenho um chefe, tinha, né, um chefe que ele falava uma coisa que é muito importante. Ele fala assim, o especialista, ele tem que saber dos detalhes, do rodapé do livro. Ele não tem que saber a especialidade. Porque, igual você falou, todo mundo tem que conhecer um pouco. Mas o detalhe que é a diferença do especialista para o não especialista. É realmente você saber manejar tudo, né, que vier para você. E o Monjaro? Então, esse papo do Monjaro, né? Então, o Monjaro entra bem, né? Nessa questão do tratamento E a loucura que tá, né, com o do Monjaro. lipedema. Mas é isso aí, né? A gente tá vendo uma banalização do uso da medicação, né? Uma medicação muito boa, entrando dentro da estratégia certa. É uma medicação excelente, tem mostrado resultados, digamos hoje que é o melhor resultado hoje individual de medicação para o tratamento da perda de peso, a obesidade. Então, é uma medicação excelente, né? Então, muito segura. A partir do momento que você consegue entender um pouquinho sobre o funcionamento da medicação, você vê que a medicação não tem um potencial tão alto de complicações assim, né? A medicação, ela foi desenvolvida a partir de uma molécula, imitando uma molécula já natural do nosso corpo, que é o GLP-1. Ele é produzido no intestino e ele manda essa informação para o cérebro diminuir, dar mais saciedade e diminuir a fome, certo? Então, a gente usa essa medicação com o intuito de mandar essa informação para o cérebro. Opa, diminui a fome, aumenta a saciedade. E, além disso, ele também é análogo do GIP, que é uma outra incretina que ajuda também nessa mesma questão cerebral e também tem efeitos outros no corpo, né? Então, aumenta a captação de glicose muscular. Então, essas substâncias, elas atuam nessa área da fome da saciedade. Lembra que eu falei lá no começo? Então, a gente precisa ter um controle da área da fome da saciedade. E essas medicações vai lá, a balança está desequilibrada, ela vai lá e equilibra. Entendeu? Enquanto isso, você tem que fazer o restante. Entendeu? E o esvaziamento gástrico, ele também... Isso, porque o Ozempic né? Ele também reduz o esvaziamento gástrico, porque ele é um Ozempic, né? É um Ozempic melhorado, digamos assim, porque ele também tem o efeito do GLP-1. Esse efeito do retardo gástrico é efeito desse hormônio GLP-1. O que eles fizeram para melhorar para desenvolver essa medicação, né? Eles pegaram uma molécula que já existe, que é o GLP-1, e identificaram a cadeia de aminoácidos. Ela é uma proteína. Eles identificam a posição, como se fossem essas bolinhas, né? Cada um de uma cor aqui. Então, essa fileira toda, elas têm uma sequência. Então, essa sequência é importantíssima para o funcionamento dessa proteína. Então, eles pegaram esse GLP-1 e modificaram essa cadeia, modificaram alguns aminoácidos de posição. E o que acontece? Ele vai lá, é a mesma substância, não é um negócio mega... Nem deveria ser tão caro assim, porque, na verdade, ele não é uma substância mirabolante, né? É uma cadeia de aminoácidos que foi modificada, ela chega no centro da fome da saciedade, ela gruda no receptor e, ao invés de ficar alguns minutos, como fica o GLP-1 natural nosso, ela fica lá por 6 a 7 dias. Então, isso que faz essa saciedade. Entendeu? Então, por que ela fica esse tempo todinho? Porque nossa enzima que quebra ela do receptor, essa enzima não reconhece, não consegue quebrar facilmente, ela demora a reconhecer. E também um dos motivos que provavelmente também a gente vai se adaptando com a medicação e tendo que subir a dose. Então, com o tempo, a gente tem, para ter um efeito, né, na progressão da perda de peso, muitas vezes tem que aumentar a dose. Quem está fazendo uso vai ter que continuar? Vai ter que ter uma manutenção? Porque pensando nessa regulação, em teoria, ele teria que manter esse receptor ali ligado, essa molécula, para o resto da vida? Exatamente. Você tem que colocar esse cálcio ali embaixo e ficar com ele para o resto da vida. Então, aí que está a estratégia, né? Como que vai estar esse paciente? Muitos pacientes têm esse medo, né? O que eu vou fazer depois? Eu vou ficar dependente desse remédio? Você quer ficar dependente de quê? Da cadeira de roda? Da trombose? Do remédio da pressão? De qual que você quer ficar dependente? Entendeu? Se precisar ficar dependente de um remédio, que seja esse, que você melhora a pressão, melhora o ácido úrico, melhora o diabetes, entendeu? Muitas vezes não vai ficar dependente não, entendeu? Depende muito de como o paciente vai fazer o acompanhamento. A gente tem as técnicas para desmamar ele da medicação,
tem as técnicas para poder fazer esse acompanhamento. E boa parte disso depende do paciente. Você tem um tempo enquanto você está fazendo o processo de emagrecimento para você aprender a comer direito e fazer atividade física e mudar o estilo de vida. Exato. Se você voltar para o mesmo lugar, o resultado é o mesmo, gente. Entendeu? Você bateu aqui, ó, eu quero sair, eu bato nessa parede. Se eu viesse 200, eu vou bater na mesma parede. Eu tenho que virar um pouquinho e mudar de direção para poder achar a porta. É assim que funciona também com a obesidade. Se você seguir sempre, se você trata a obesidade agora e depois você volta para a vida que você estava tendo, o lugar é o mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu continuo bebendo. Quanto? Eu tomo uma caixinha todo dia de cerveja. Aí como um saquinho de amendoim japonês. Esquece. Você está afim de mudar? Não, então não vai melhorar, entendeu? Esquece. Você vai melhorar enquanto está tomando remédio. Porque daí você não consegue tomar a caixinha toda e não consegue comer o saquinho inteiro. Esse foi o maior bizu, eu acho, da noite. Porque a maioria faz exatamente isso. Continua com a vida normal e fica cobrando do remédio o resultado. E aí ele pensa que é temporário e que dali a pouco ele vai conseguir voltar. E não vai, né? Ele precisa realmente depois manter Exatamente. isso. E aí entra a nossa parte da nutrologia, que nós vamos fazer a diferença em relação a quem está fazendo isso sem saber o que está fazendo. Nós vamos melhorar o intestino, nós vamos melhorar o cérebro, nós vamos melhorar neurotransmissores, nós vamos te ensinar aos hábitos melhores, nós vamos te ajudar com isso, nós vamos tratar essa parte psicológica sua. Então, esse tratamento conjunto pode fazer com que te ajudar mais a desmamar dessa medicação mais rápido e você possa ter talvez usando uma outra medicação mais barata, uma outra medicação simples, mais simples, né? Tratando um problema específico. Às vezes a pessoa tem transtorno de compulsão alimentar, eu emagreci ela, eu trato o transtorno de compulsão alimentar e ela fica super bem. Às vezes eu uso um fitoterápico para tirar o efeito beliscador da paciente, e ela tem um efeito... você percebe que o paciente engorda muito porque ele belisca muito, muita geladeira, mas ele não emagrece se você tirar os beliscos dele, mas talvez ele não engorde depois que você tirar os beliscos. Então, essas são as estratégias que a gente tem depois na fase de manutenção, né? Poucas pessoas acabam chegando na fase de manutenção. Boa parte das pessoas acham que agora já sei, que é só tomar um monjaro, entendeu? Isso eu ia falar. É só tomar, eu já sei, já emagreci 8 quilos, 10, agora é só continuar tomando, beleza. E depois eles param, em algum momento acham que está tudo certo, e volta a ter o reganho de novo. E esse efeito sanfona é extremamente danoso, né? É extremamente danoso. Então não faça isso, não. Fica gordinho, espera um momento que você possa realmente fazer um tratamento adequado, né? Porque se você vai fazer um tratamento para se prejudicar, para piorar a sua saúde, né? Não é uma coisa interessante. Você vai perder massa muscular. E eu vejo muito isso em mulher. As mulheres apresentando um nível de massa muscular muito baixo. Aí você vai conversar com elas, elas vão contar para a gente que passou a vida fazendo dieta para poder controlar o peso. Emagrece, perde gordura e músculo. Engorda só gordura. Emagrece, gordura e músculo. Então, isso, efeito sanfona a longo prazo, aumenta da gordura e aumenta então, o percentual de gordura, porque você tem pouca massa muscular para muita gordura. Taxa metabólica cai muito, porque a maior parte da taxa metabólica está relacionada à quantidade de massa muscular que você tem. Sua taxa metabólica vai cair muito e você não consegue mais emagrecer, tem que praticamente ficar sem comer nada. E aí fica fraco, cansado. O paciente chega para mim e fala, doutor, eu não como muito, eu como pouco e não emagreço. Eu falei, eu acredito. Eu falo, eu acredito, tenho certeza que é assim. Entendeu? Mas você não está engordando muito. Não, eu também não engordo muito, mas eu como quase nada. Aí eu vou calcular a taxa metabólica basal da pessoa, o gasto energético basal da pessoa é baixíssimo. E ela não faz uma atividade física, não faz nada. Nem consegue, né? Na verdade, o metabolismo está lá embaixo, até preguiça, cansaço, sono. dor de cabeça, sono. Então, o principal é você ter vontade de mudar, de melhorar. Se você não está decidido a mudar e melhorar, esquece, deixa quieto, espera um pouquinho. Não, está ótimo, ixi, eu estou bem. Muitas vezes eu tenho muito isso, porque 70% dos meus pacientes são mulheres, 30% são homens. Boa parte dos homens, uns 90% são indicadas mulheres. Mandado, né? Mandado. Brigou. Os que se incorporam no negócio, eles vão bem. Alguns que vão lá, entra aqui e sai aqui.
Ele não vai melhorar, entendeu? Esquece, o remédio não vai melhorar você. Então, você quer ajudar a pessoa? Eu tenho meu marido, precisa emagrecer. E eu quero ajudar ele, vou marcar uma consulta. Convença ele primeiro que ele precisa, mostra os podcasts para ele, mostra os vídeos aqui, mostra nossas falas para ele e traga ele já consciente que ele vai fazer um processo de melhora, ele vai comprar a vida, vai comprar anos de vida, entendeu? Onde você vai e compra anos de vida, entendeu? Onde você vai? Obesidade está relacionada, procura aí, não acredito que eu estou falando, vai e procura aí se a pessoas obesas, obesidade de grau 3, pessoas grandes obesas, idosos, você vê muito pouco, né? As pessoas idosas são magrinhas, geralmente. Vou fazer né? até um convite que meu chefe sempre pedia. Me dê 3 nomes de idoso mesmo, 70 anos, 80, 90, obeso, só 3. É difícil, você não consegue pensar. Vão ficando na estrada, eles infartam, eles morrem antes. E para que você quer tanto dinheiro? Se você não pode comprar a vida. Eu vejo um cara andando num carrão, entendeu? Um carro custa R$500 mil e o cara tá um caco, entendeu? A saúde dele tá um caco. Percepção de valor, né? Percepção de valor. Errada. Daí você vai falar, daí fala, a pessoa fala, vai lá, marca uma consulta para você falar, eu vou não, isso é picareta, vai me passar monjara. Entendeu? Então, beleza. Escolha, né? Escolhas, né? São escolhas, né? Então, isso não acontece rápido. Às vezes demora muito para ele poder ver. E às vezes quando vê é tarde. Então, eu, graças a Deus, eu vi, né? Então, eu consegui ver e consegui estudar. Como eu estava nessa área, eu estava imerso na medicina, eu consegui estudar e ver. Né? Entender que realmente funciona, que não é. Tem um padrão aí que sempre foi magrinha, sempre foi. Né, eu fiz o ao contrário, eu fui no médico para tentar engordar. Né? Pois é. Então, isso aí, as pessoas, às vezes, eu falo muito disso aí. Olha, você tem que tratar com o médico gordo, viu? Médico gordo, o médico que já entendeu o médico que é especialista, mas que já foi gordo. Por quê? Ele sabe do seu problema. Eu sei que o paciente tá passando, entendeu? Eu sei como que é. Eu tenho. Então, inclusive, se vocês vêm comendo muito aí, bebendo, comendo coisa que não é saudável, me ajude, não me critique, porque eu sou obeso também tratado, né? Estou tratando, de vez em quando tomo medicação também, porque é uma doença, gente. Então, você vai ter recaídas, você vai ter dificuldades, né? Então, não adianta simplesmente falar, não come, hein? O cara está com a situação ali que ele precisa dessa substância aqui para equilibrar o neurotransmissor dele. Entendeu? Mulher, vamos voltar para o assunto, falar das mulheres, né? Por que as mulheres comem tanto chocolate no período menstrual, né? Chocolate doce, né? Aumenta, né? Deve fazer alguma coisa ali na parte hormonal. Ela, na verdade, a mulher está querendo serotonina no cérebro para equilibrar, está muito baixo nessa fase, né? Então, ela vai procurar o quê? Substâncias que pareçam um pouquinho com o serotonina que ela acha. Ela tem uma fome oculta, né? Falta um nutriente, talvez, para ela, e ela precisa, às vezes, ingerir coisas não habituais que ela ingere todos os dias, para ela poder tentar essa substância. O cérebro dela não sabe. Está faltando triptofano, você tem que comer cebola roxa que tem triptofano. Não, ela não vai saber. Você vai comer brócolis. Ela não vai entender isso. O cérebro entende como uma coisa que você não está acostumado a comer e que seja bem gostosa, entendeu? Daí aí ela vai lá no chocolate. E o chocolate, muitas vezes, ele tem esse efeito, né? Melhora. Tem substâncias que ajudam a equilibrar um pouquinho o cérebro. Pena que ele vai com muito açúcar junto, né? Então, ele equilibra um pouquinho o cérebro, mas faz esse efeito de aumentar peso. E depois a mulher fica pior, né? Porque ela comeu, fica triste. Então, muita gente sofre muito com isso, com TPM, né? Também tratamos isso, tá? Tratamos isso. Tem muitas estratégias, inclusive, que a gente trata TPM e melhora o lipedema. Trata os dois ao mesmo tempo. Então, isso aí, ó, cartinha na manga do papai, né? Então, a gente tem essas estratégias que muitas vezes a gente consegue fazer essas duas coisas, porque essa fome oculta, né? A gente tem essa fome oculta em relação a vários alimentos, né? E você já ouviu falar disso? Não conhecia, né? Tô super aprendendo um monte hoje. A fome oculta está relacionada a várias coisas, muito comum na criança, tá? Na criança tem muito isso, né? Porque a criança depende de nós para poder alimentar. Então, importantíssimo a gente seguir uma alimentação adequada, um pediatra, fazer o cardápio da criança, né?
fazer aquela introdução alimentar de forma correta. Porque se falta nutriente, aquela criança vai desenvolver o quê? Uma fome oculta. Ela vai comer alimentos altamente palatáveis, ela vai fazer. Porque está faltando, ela tá sentindo a falta do ferro. Você percebeu? Hoje tem pouco, né? Minhas pacientes nunca tiveram isso, né? Porque eu não deixo. Mas pacientes com... As gestantes tinham muita vontade de comer terra, tijolo. Lembro disso. Tijolo. Lembro disso. Tijolo, terra, um monte Era de meu coisa, desejo, né? né? Os desejos. Desejos, louco, né? Ainda tem algum que tem algum desejo, mas é tudo conversa. As minhas pacientes não têm. Eu não tive desejo. De fato, eu não tive desejo. Não tem porque você não tem fome oculta. Eu não deixo, né? Meus nutrientes estão tudo certinho ali. Mas elas enrolam o marido ainda, né? As minhas pacientes não enrolam. Não, tô com vontade de comer uma jaca, né? Vai lá, mas é enrolação, tá? Fica a dica aí. O marido não precisa buscar não, que as minhas pacientes não têm isso. Mas muitas pacientes têm. Tem realmente esse desejo, né, forte. Que é a falta, e algumas, eu conheço mulheres, né, quando era criança, que história de comer tijolo mesmo, de lá comer sabonete. Esse sabonete tá tão cheiroso que eu vou comer esse sabonete. Por quê? Deficiência de ferro, entendeu? Tá com deficiência de ferro. Mas não tá com anemia, mas tá com a ferritina muito baixa, a saturação da transferrina muito baixa. Esse paciente já começa a ter alteração. Deficiência de zinco, deficiência de cobre. Então, quem que olha muitas vezes esses detalhes, né? Então a gente olha. Eu tenho que olhar, porque o seu cérebro só sabe os macronutrientes. Nós temos 3 macronutrientes, certo? Gordura, proteína e carboidrato. Então, nesses 3 macronutrientes, a gente tem a fome. E essa fome vai lá e a gente consegue saciá-la. Então, se você está com fome e come um prato de macarrão, você sacia a fome. Mas a fome oculta não. Você pode comer um prato de macarrão e se você não saciar os micronutrientes que você está precisando, você não sabe qual. Mas a fome vai ser sempre de macarrão, de coisa altamente palatável. Então, veja como é complexo. E às vezes também fome pode ser sede, né? Pode ser sede, né? Em criança, a gente vê muito em criança, né? Então, a gente fala isso aí muito em criança, mas... E outra coisa importantíssima, né? Falando de criança também... Isso dá um outro episódio só de criança, mas falando de criança, a gente tem uma importância grande no período da gestação, que a mulher não aumente muito o peso. Eu hoje acompanho gestantes também, sou obstetra, né? Então trabalho com gestantes. E a gente acompanha esse ganho de peso da gestante, não deixar essa gestante ganhar muito peso. Por quê? Esse ganho excessivo de peso vai desencadear nesse bebê uma tendência a ele ser obeso na vida adulta. Vai passar muita glicose para esse bebê. E esse bebê vai ter uma tendência maior de ser obeso na vida adulta. Você dá esse tipo de comida para o bebê, né? Seu bebê vai entender que isso aqui é comida e depois, em algum momento, ele vai procurar isso, né? Tendência de obesidade lá na vida adulta também. Então, não só nessa fase. Então, nós temos um período de plasticidade cerebral no bebê e a gente precisa cuidar durante a gestação e principalmente os primeiros 2 anos. Alimentos têm que ser muito bem escolhidos. Se esses bebês desregulam isso, a chance grande da gente ter desregulado o centro da fome da sociedade nessa fase. Se a gente desregula nessa fase, em algum momento essa criança vai ser obesa e... Vai ser difícil tratar. E a gente pergunta, né, durante a consulta de nutrologia, qual o peso que você nasceu? Se era grande ou pequeno, né? Então, os bebês macrossomos, bebê mais de 4 quilos, tem alto risco de desenvolver obesidade. E os bebês que têm restrição de crescimento, os bebês muito pequenininhos, menos de 2,5 kg, né? 2,700, esses bebês muito pequenos, eles também vão ter um risco aumentado de desenvolver obesidade na vida adulta. Nossa, até os magrinhos. A informação que ele recebe no cérebro lá dentro, né? Porque ele está tendo uma restrição causada pela não passagem dos nutrientes pela placenta. A informação que ele recebe intraútero é o quê? Olha, lá fora o mundo está complicado. Está sem comida. Então, assim que você puder, guarda energia e come bastante para você guardar energia, porque aqui a coisa está crítica. Essa é a informação que ele recebe. E aqui fora ele, então vai entrar. E outra coisa que gera também esse desequilíbrio aí no centro da fome e saciedade é o quê? A mulher não amamentar exclusivamente até o 6º mês, né? Então você começa o bebê perde o controle
Porque o processo de amamentação é um leite natural e ele faz um esforço para poder ter aquilo, né? Diz que a saliva faz com que o cérebro da mãe produza o que ele precisa, é verdade isso? Existe essa correspondência neurológica aí, inclusive, né? Até a produção, modificação do leite, já tem alguns estudos mostrando isso aí. Modificação do leite do bebê saudável do bebê doente, por exemplo, né? Então, o leite materno... Então, é muito importante o leite, a amamentação, coisa, né? É muita coisa. E além de prevenir a obesidade, entendeu? Então, se eu começo uma fórmula para esse bebê vai mamar mais do que eu quero mamar. Vai desencadear um aumento de peso maior do que eu quero para ele ter. Então, isso aumenta o risco de ele desenvolver obesidade. Se ele sai da curva que ele estava programado para ser, mas qual que era a curva dele? Um bebê que foi percentil 30, por exemplo, na gravidez toda, estava na curva ali, percentil 30, era um bebê mais para pequeno do que para grande. Aí, de repente, você nasce, a mãe não consegue amamentar, manda leite, fórmula, o bebê começa a passar, opa, agora tá gordinho, tá bonitinho, olha, tá fofão, olha, o priminho dele tá mais ou menos igual, né? Mas o priminho nasceu com um percentil de 70 no percentil, e ele agora saiu do percentil 30 para o percentil 70. É um bebê que está aumentando na curva de crescimento, aumentou. Então, por isso a importância da puericultura, tá, gente? Lá na Clínica Mami Baby nós temos pediatra que faz também esse acompanhamento. Então tem que acompanhar na curva, peso, crescimento do bebê, para poder a gente corrigir isso antes do tempo, antes de virar uma situação irreversível na vida adulta. Então esse bebê que passou de percentil 30 para 70 é ruim, muito ruim para ele, né? Porque ele vai ter uma tendência de ser obeso na vida adulta. Muita coisa, né? E assim, fica a ideia para quem está acompanhando, pare de pedir, né, para o médico amigo ou para, né, para alguém da área, parem de implorar medicação, porque é muito mais do que isso. Hoje a gente viu que é muito conhecimento, não tem como alguém que não é da área conseguir trabalhar na área, porque você está investindo na sua saúde e percepção de valor. O que é valoroso para você, não é sua vida? Então, por isso da importância de estar com o especialista. Estamos finalizando, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu quero só agradecer aqui a Jaqueline, minha parceira, que trabalha com a gente lá na clínica Mami Baby. Muito obrigado aí pelo convite. Peço desculpa que eu falo demais, né? Já não pareço falar tanto assim, mas falo muito, né? Então, acabo misturando um pouco os assuntos aí, mas é que achei muita coisa para falar mesmo. Vamos fazer mais vezes? Vamos fazer mais vezes, vamos fazer uma temporada só do Paulinelli. Vamos fazer uma temporada aí para a gente poder trazer muito conhecimento para as pessoas. E o que eu quero deixar para as pessoas é que você deva procurar sempre a sua melhor versão. Procure a sua melhor versão. Você pode ser melhor, você não é assim, você está assim, você pode melhorar, tá? Isso é importante. Se é importante para você, procure ajuda, invista nisso, você vai conseguir. Se não é importante para você, faça ficar importante para você e vá atrás também, entendeu? Se você está achando que você está mal e que está tudo bem, alguma coisa está errada está com você, você não gosta de você mesmo. Então vamos procurar ajuda. Você precisa cuidar da sua saúde, entendeu? Então nós estamos aí para ajudar vocês, né? Tem muitos profissionais bons aí para poder ajudar. Agradecer a Jaqueline aqui, que é uma excelente vascular, e essa iniciativa do podcast, trazer essas informações legais aqui para as pessoas. Eu acho que foi muito de grande valor aí, tá? E quem sabe em breve a gente não esteja fazendo aqui um programa em conjunto, né? Com o lipedema, porque o lipedema é uma doença multifatorial e que a gente tem vários fatores. A Jaqueline trabalha muito com essa parte do lipedema, né? No aspecto local ali, principalmente no controle dessa microcirculação, que é o que mais incomoda as mulheres. E hoje a gente tem na parte da nutrologia muitos recursos também para poder agregar nessa área. Então, quem sabe aí, em breve a gente consiga agregar mais coisas para ele. Por em prática, né? Isso aí. E Instagram? No Instagram é @Paulinelli, com 2 L's no primeiro L e um L no final. Vamos deixar aí no vídeo depois. Vamos aí, né? Na descrição. E a clínica onde você trabalha? Nós atendemos a clínica Mami Baby, tá? Aqui na rua F1, número 100, no andar superior,
ao lado ali da farmácia artesanal, na rua F1. Isso, em Alta Floresta do Em Mato Alta Grosso. Floresta, Mato Grosso, porque eu vi a ideia que a gente Isso tem mesmo. pacientes aí Internacional, né? internacionais, inclusive. E a gente alcança lugares muito distantes mesmo, né? Bom, obrigada a todos que estão acompanhando. Não esquece de mandar para os seus amigos, para as suas amigas que precisam saber dessa informação tão valiosa. A gente está precisando cada vez mais de profissionais sérios que trabalhem bem com diagnóstico, tratamento, acompanhamento. E curta, compartilhe, e eu queria saber agora de vocês, quais são suas dúvidas, vocês gostaram das dicas da parte nutricional e como que tá aí o lipedema ou como que tá o sobrepeso de vocês, principalmente mulheres.